Eu tinha prometido pra mim mesmo, na minha vida, que eu nunca mais iria tomar Kaiser na minha vida, porque a última vez que eu tomei me deu dor de cabeça. Mas aí apareceu uma tal de Kaiser Dom. É uma cerveja... Não, mas não é a Kaiser. Eu sei que não. Kaiser Dom é uma Keller Beer Unfiltered. Meu Deus do céu, mais uma cerveja da Alemanha, cara. Unfiltered. Porra. Acho que é assim que fala, pô. Tá, desculpa aí, foi mal. Eu nem me arrisco, né? Mais uma cerveja alemã. Tá, vamos lá. Vamos ver se é boa mesmo, né? A última cerveja alemã que a gente tomou foi semana passada. Então deixa o Doc fazer a prova. Doc, faz Não, peraí. Faz a prova, Doc. Não, aí. É que outro dia o cara me serve uma cerveja estragada aqui, pô. Não tava estragada, tava... Azeda. Um brinde de amizade? Aí. Um brinde de amizade. Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente para falar de moto velocidade. Do meu lado direito, Pablito, Pablo Nunes. Do meu lado esquerdo, Doc Felipe Bittencourt, piloto de moto velocidade está fazendo a sua estreia hoje. Amanhã, desculpa. Amanhã. Não, mas o campeonato. Ó, piloto de moto velocidade, ele já é piloto desde o primeiro dia de treino. Porra, olha então só, já começou na bota sexta. Pressão, não. Já começou na sexta. Não bota pressão. Não, sem pressão. Vai lá curtir. Amanhã a estreia do Doc como piloto oficial de moto velocidade. Pablito, suas considerações... Não, peraí. Temos convidados especiais no dia de hoje, porque hoje os temas do nosso programa são polêmicos, são muito polêmicos. Apresento-lhe a vocês Bruno Corano, o promotor do Superbike Brasil. Corano, suas palavras iniciais aí para a nossa audiência, Corano. Boa noite a todos, boa noite a vocês. Obrigado pelo convite e pelo espaço. E estou animado para que a gente tenha um bate-papo aqui bem divertido e para que a gente possa trazer bastante informação para quem é apaixonado pelo motociclismo. Mas, Corano, como a gente vai tratar hoje de algumas questões técnicas também, coisas envolvendo polêmicas e tal, a gente fez um convite especial para alguém que realmente entende da parte técnica, porque nós três aqui gostamos muito de acelerar de moto, mas de mexer e tal, em motor e da tal, parafuseta não é algo ponto não forte. é com a gente. Então a gente chamou nada mais nada menos que o José Carlos de Moraes, o nosso conhecido Pitico, chefe de equipe da PRT. Fala aí, Pitico, suas considerações iniciais aí pra galera. Mamute, boa noite galera, Bruno, vamos falar aí, obrigado pelo convite e vamos responder as perguntas, tirar a dúvida do pessoal aí. Pitico, Meu irmão. olha aí, ó. São os irmãos gêmeos, separados por uma vírgula só. Tem marmelada nisso aí. Se preparem vocês dois, porque hoje a gente recebeu muita pergunta na live que foi feita na segunda-feira. Hoje a gente sabe que já teve Superbike, a Copa Pirelli, né? Então já tem bastante gente que esteve na pista. Corano estava na pista, o Doc estava na pista, eu também estava na pista. Pitico estava lá dando aquela supervisão. E a gente vai começar o programa agora, como a gente sempre começa, lendo os comentários do vídeo passado, porque tivemos bastante comentários legais e logo em seguida a gente retorna com o Corano e com o Pitico, onde a gente vai destrinchar várias coisas aí do Superbike Brasil. Primeiro comentário é do Leonardo Andrade. Fala galera, ri demais nesse... E nós, Mamute? O que, cara? Eu e o Doc não... Hoje não conta. Esqueceu da gente? Pô, desculpa. Vamos fazer as considerações iniciais, desculpa aí. Eu pensei que o Doc ia dar um cutuco nele. Não, eu tava... Tô emocionado, cara. Eu sou sempre o chato, A gente tá acelerando. Tô emocionado, cara. Tô com duas feras aí pra conversar. 3, o Magrão tá aqui de espectador aqui também. Doc. Ó, já me entrou. Tô dizendo. Pablito, considerações iniciais, Pablito.
Cara, eu tô feliz pra caramba. Esse é um marco no nosso programa. Agradecer a disponibilidade do Pitico, agradecer a disponibilidade do Bruno de estar aqui. Eu acho que vai ser um programa bem interessante hoje, um programa bem esclarecedor para todo mundo aí. A gente está com as perguntas aqui e a gente vai falar de tudo que vocês querem saber aí. E vamos tocar ficha. Doc, suas considerações iniciais, Doc. É o que eu sempre falo quando aparecem essas feras aí, né, cara? Isso é uma coisa inimaginável pra gente. Então, Orlando, obrigado pela oportunidade de ter esse contato direto, e Pitico nem se fala também, né? O nosso chefe mora aí da equipe, cara. Então, que legal que a gente tá podendo ter essa oportunidade de trocar essa ideia com eles. Posso continuar o programa agora? Pode passar a segunda, Alex. Passa a segunda, senão o motor explode. As meninas agora estão satisfeitas com a apresentação? Sim, senhor. Então tá, então Gata vamos... a segunda, senão o pistãozinho. Vai rachar. Vai rachar a biela. Vamos lá. Primeiro comentário é do Leonardo Andrade. Fala, galera, ri demais nesse programa. Bom demais. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário sobre algo que observei na Ducati que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Algum tempo atrás, a Audi resolveu estampar um tourinho dourado nas rabetas da Pramac. Como a galera sabe, a Lamborghini pertence à Audi. Agora colocou uma faixa inteira na lateral das Ducatis. A Audi Sport não coloca esforço em projetos que realmente não leve a sério. Vídeo histórico nas 24 horas de Le Mans. Não sei se será já para esse ano, mas sinto o cheiro de revolução na oficina de Borgo Panigale. Posso falar? Comece. Primeiro que o Pitico adora Ducati, né? Olha lá a cara dele de felicidade quando ele ouve essa palavra. Mas esse enlace da Pramac e da Lamborghini, ele não é de agora, tá? Ele já vem há uns 3 anos aí, inclusive tem algumas corridas que a Pramac corre com a roupa da Lamborghini. Da Lamborghini, exatamente. Desenhada por eles. Então, claro, é um grupo só, né? Eles divulgam o que eles querem para aquele momento. Né? Então, essa relação não é de agora, amigão. Ela já vem de longa data, e principalmente Lamborghini e Pramac. Uhum. A Lamborghini não bota muito bedelho lá na Ducati de fábrica. Exatamente. Porque lá o interesse é apenas a Ducati. Exato. Já a Audi, né? Já a Audi Exato. tá lá. Vamos para o segundo comentário. Carlos Renato. Galera, não se prendam aos comentários que não valem a pena. Fiquem apenas conosco, os que curtem amizade, motos e um excelente papo entre amigos. Pois é o que temos aqui. Muito top os vídeos do kartódromo e acho que vocês estão de parabéns como professores. O Doc tá ficando bom nisso, hein? Tamo junto, galera, e acelera. Doc, novamente vai ter que falar. Contigo, hein? Vocês estão botando pressão, hein? Essa galera tá botando pressão. Mas brincadeiras à parte, o que depender da minha dedicação, pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte. Pablito, o que tu acha, Pablito? Como professor, como um dos professores. Cara, que é isso, meu Deus. Eu vou repetir o que eu falei no programa passado, cara. Todo o mérito é do Felipe. Não, Ele é um cara que ele é esforçado, ele é um cara que ele tá correndo atrás, e é isso aí. Ele tá tendo essa chance de ouro. Também a gente não pode negar, porque ele tem uma condição financeira que permite isso a ele também, que falta na maioria dos grandes pilotos aí. Tem um bom patrocinador, rapaz. Mas tudo que ele fizer, cara, a gente auxilia, fala para ele, mas quem tá em cima da moto é ele. Vamos lá, vamos pro terceiro comentário então. É o Peterson Luiz de Moraes, é o Pepo aqui de Santa Catarina. Eu separei esse comentário porque o Pepo é um piloto também que está em início aí, está fazendo algumas etapas no Rio Grande do Sul. Eu acho legal ler esse tipo de comentário. Admiro demais essa amizade de vocês e muito mais ainda o apoio que estão dando ao Doc, incentivando e apoiando a ir para a pista. Ir não, né? Já está. Esse apoio é fundamental ao meu ponto de vista para quem está começando agora. Torço muito pelo Doc. É um cara que não tive a honra de conhecer pessoalmente, ao contrário dos demais da bancada, mas já admiro. Sinto uma falta enorme desse apoio. Ando há 2 anos e até hoje sinto receio de chegar até outros pilotos e pedir ajuda, pois percebi que, a maioria das vezes, a mão que te aperta a sua no box é a mesma que aperta a tecla nos grupos de WhatsApp, te desmotivando. Isso aconteceu com vocês? Mais uma vez, parabéns pelo programa e, como muitos telespectadores dizem, a gente fica ansioso por essa resenha toda semana. Forte abraço e espero estar dividindo a pista com vocês três. 3 feras da moto velocidade. Eu vou falar de novo. Ele Cara, citou ali. Pepo, não, é legal, tu citou o Doc, eu fiz questão de separar esse teu comentário porque
se eu desse bola realmente para aquilo que as outras pessoas falaram para mim no meu começo de carreira, realmente eu teria abandonado tudo, botado o rabinho entre as pernas, ficado bem quietinho no meu canto e não falado nada para ninguém e sairia pedindo desculpa por alguma coisa ainda. Quem tá na pista é tu, quem tá pagando o teu pneu é tu, quem tá passando perrengue para ir até Santa Cruz, para ir até o Velopark, para ir até Ribeira, como eu sei que tu já foi, é tu. Então assim, esquece, cara. Se tu sabe que o cara tá lá indo no box, te dá a mão e depois tá falando mal de ti, esse cara é um cara que não merece tua amizade, não merece nem estar do teu lado. Não é nem isso, Mutex. Se você for ligar para grupo de WhatsApp, você não vai ser absolutamente nada na tua vida, cara. Exatamente. Entendeu? E se você não perguntar, você nunca vai ter uma resposta. Então a atitude tem que partir da gente também, Pepo. Chega lá, ó, cutuca o cara, qual é? O que você... Me ajuda aí, pô. Pablito, eu acho que tu passou por isso também, né, Pablito? Cara, as mesmas palavras que o Edson falou pra você, Pepe, eu vou te falar que se a gente fosse atrás de comentário, a gente ainda ia sair pedindo desculpa por alguma coisa. Claro. Cara, eu vou te falar o seguinte, quem faz a tua história é você. Vou te dar um conselho de amigo e uma opinião pessoal minha. Eu acho que tu tem que se ater mais, focar mais no que tu quer. Entendeu? Então você não pode depender da opinião daquele, porque eu te acompanho aí, vi você tecer vários comentários, às vezes a gente se engana com as pessoas. E só uma coisa eu vou te falar, irmão, Deus deu 2 ouvidos e uma boca pra gente, então sempre procure escutar mais e falar menos, que você vai longe aí nos teus objetivos. Eu acho que esse comentário do Pepo cabe até a gente levar ele pro Corano e pro Pitico, né? Corano, no começo da carreira aí, Corano, aconteceu alguma dessas coisas de pessoas virem falar: ah, cara, larga, isso aí não é pra ti, sai fora, larga disso aí, vai fazer outra coisa, isso aí isso aí não dá nada, não te leva a nada. Aconteceu isso contigo também, não? A minha primeira corrida, eu fui direto na Super Sport e eu cheguei em último. Imagina o que eu não escutei. Sabe a expressão do bully? Eu virei motivo de chacota. E eu escutei ainda durante um bom tempo que eu era muito alto, que não tinha como um piloto com a minha estatura ser competitivo. Então eu já escutei muita coisa, isso bem no início. Depois, de fato, eu melhorei muito. E depois, quando eu voltei a, vamos dizer, envelhecer do ponto de vista da performance, eu voltei a escutar no início de novo, porque quando eu ganhava corrida, quando eu parei de ganhar corrida e eu fazia um terceiro, um quarto, as pessoas falam: nossa, você chegou em terceiro, como se fosse assim um horror. Terceiro na geral do grid principal. E eu pensava assim: nossa, eu me matei para fazer terceiro, é tão bacana. E a pessoa me tratava como se eu tivesse sido um fracassado. Então faz parte, né? O importante é a gente se aprovar, curtir o que está fazendo, se aprovar e ficar em paz, né? Quando você aprova a forma que você conduz as coisas, quando você se aprova, você está em paz e aí está tudo bem. Legal. Pitico, isso acontece no meio de equipe, no meio de mecânico também, porque eu vejo em alguns grupos de WhatsApp que tem mecânico aí que deveria estar na NASA, cara. Por Deus do céu, os caras sabem demais, sabem tudo. E ficam criticando os outros mecânicos que já têm equipe solidificada, equipe com pilotos campeões, pilotos de ponta, bastante piloto. E tem mecânico aí que sabe tudo. O que tu acha disso, Pitico? Mecânico na NASA e piloto de Facebook no MotoGP, né? Impressionante. No meio da mecânica também tem isso? Tem. Todo mundo fala mal de todo mundo, isso aí não tem o que fazer, né? Pra criticar tem um monte, pra falar bem ninguém, né, velho? Isso aí. Só aí, se a gente for encanar dessas coisas, você sai batendo em todo mundo, né? Isso aí. Como diz o Doc, o importante sempre é causar um mal-estar. Sempre. Vamos. E outra coisa, né? Aquilo que eu falei no cartódromo aquele dia, nunca é teu mérito. Não. Sempre tem uma coisa, teu pneu tá melhor, a tua moto tá mais forte, tua moto foi mexida, mas mérito você não tem, né? Cara, eu só pra gente encerrar esse assunto aí, além disso que o Felipe falou, que é a mais pura verdade, sendo bem sucinto, eu aprendi uma coisa nesses vários anos de moto velocidade, cara. Você nunca pode minimizar
a batalha do outro se você não tá na guerra com ele. Boas palavras. Boas palavras, Entendeu? Fabrício. Então, cara, sempre parta dessa premissa, cara. Olhe primeiro pra si, pra depois você criticar o outro. Legal. Você vai longe. Legal. Boas palavras. Vamos lá, vamos ler que a gente... espelho pro pessoal. Vamos ler aqui que a gente tem mais 2 comentários aqui. Um é do Guilherme Arruda. Só por curiosidade, quantos dias ou horas vocês levaram para gravar esse vídeo? No caso, o vídeo passado. Esqueceram 2 vezes que já tinham comentado. Essa cerveja alemã é boa mesmo, hein? KKK. Um dos poucos canais que perco meu tempo assistindo do início ao fim. Parabéns pelo conteúdo de excelência. Guilherme, eu só tenho uma ressalva a fazer com relação ao teu comentário. Você não está perdendo tempo quando está assistindo a gente aqui. Você está ganhando um tempo, beleza? E a cerveja... Não, deixa eu explicar, tá? A gente voltou e ficou 2 vezes. É que assim, a gente gravou os comentários no final. Falei. Falou. E aí ficou realmente parecendo que a gente tinha esquecido. Mas não tem ninguém com Alzheimer aqui ainda, não. Quer dizer, a gente acha. Pelo menos eu Nunca acho. vi alguém que tenha falar que tem também, né? É verdade. Ih, esqueci o que a gente tava como é que é? Perguntaram uma vez, um repórter chegou pro Marcelo D2 e disse assim, o que você acha da maconha e tal, que ela causa lapsos de memória dele? Olha, não sei, se causa eu não me lembro. Pois é, nunca aconteceu comigo, se aconteceu eu não me lembro. Vamos lá, é o Diego Nage 75. Fala galera, parabéns pelo programa, acompanho o canal desde o início, só não sou de comentário. Vou estar em Floripa no carnaval, se forem treinar gostaria de comparecer. Seria legal darem umas dicas e conselhos para quem quer correr em cartódromo. Falar das motos, qual necessita de menos alteração para se divertir e dar menos trabalho. Exemplo, KTM, CRF, KX, Twister, prós e contras de cada uma e aqueles macetes para não rasgar dinheiro. Afinal, para a grande maioria é impossível ir para o autódromo com frequência, mas no cartódromo é muito mais fácil. Abraço galera, pelo que tem feito pelo esporte, e acelera. É que assim, a gente é até meio suspeito de falar, eu tô adorando a CRF, eu acho que para o cartódromo é uma moto excelente. O Doc pegou uma KX agora e o Pablo tem uma Twister preparada que ele também disse que para ele é excelente. Então, a moto eu acho que vai muito... Eu sempre digo que a melhor moto do mundo é aquela que a gente tem. Né? Aquela que a gente pode comprar. Aquela que a gente pode comprar. Mas, em termos técnicos, Pitico, dá uma luz aí. Que tipo de moto você Ele vai dizer indicaria? Aquela Husqvarna que tá lá na garagem dele. Lá. Então. É uma motinha. Hoje a gente tem no Brasil os Husqvarna para vender, que é uma moto que vem pronta para supermoto, né? Então hoje é uma moto cara, uma moto de 75 mil reais. Mas muita gente monta, assim, que eu aconselho para todo mundo, seria a CRF, que é uma moto que tem um custo-benefício legal. Pela moto em si é muito boa, tem peças em todos os lugares. A preparação, o valor vai para Honda, Kawasaki, Yamaha, para preparar é o mesmo. Uhum. Roda, embreagem, freio, isso aí não muda para as marcas. Mas a moto mesmo que eu acho mais ideal é a Honda, e agora no Brasil tem os Husqvarna, né? Legal. Corano, já tivesse alguma experiência em cartódromo com supermoto, algum tipo de treino desse jeito? Conta um pouquinho para nós aí. Já tive bastante na minha época que eu estava sedento por me aprimorar e estar muito afiado. Eu praticava motocross e andava muito de supermoto. Inclusive o Pitico mexeu na minha moto. Bom, qual supermoto que ele não mexeu, né? Então eu praticava muito supermoto. Comecei na época com o Pierre Chauffard, com o Danilo Andrique, foi nessa época que todo mundo começou a andar. E eu segui praticando por uns 4 anos e andava muito, mas não era como hoje, não tinha um grande número de praticantes. Eu lembro que ia eu e o Danilo Andrique para Piracicaba, num dia de semana, não tinha ninguém. Em final de semana nem tinha espaço para moto, era só kart. Então pratiquei muito. Eu sempre gostei e continuo gostando. Aqui hoje, não dá mais tempo. Sinceramente, quando eu tenho um final de semana livre, eu falo, não, moto não. Eu ando de moto.
Então podemos dizer que o Doc está no caminho certo, que o Doc não sai mais de cima da moto, está fazendo cirurgia montado numa motinha lá. menos. Está no caminho da evolução. Vamos ler o último comentário aí, nós começamos aí Segundo com... o Pitico também, Mamute, eu tava falando com ele na garagem lá, na oficina dele, pô, não, investir nisso, investir aquilo, você tem que investir naquilo ali, ó. Pneu. O Pitico com aquela sutileza dele, né? Arranca tudo essa porcaria que tu tem na tua moto aí, compra pneu e vai acelerar, cara. Vamos lá, vamos ler o último comentário aqui e aí nós seguimos com os assuntos. É o Lucas 28, esse deve ser companheiro do Pablo, né? 28. Ora, poxa, o Eric tem mais talento que o pé no saco do Zarco, kkk. No Churras vai ter refri pro pessoal que não vai beber uma gelada? Melhor programa, abraço. Lucas, vai ter refri, vai ter água, vai ter chopp, e o chopp de primeiríssima qualidade. Sim. Só para quem caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe do que a gente está falando, nós estamos falando do primeiro churrasco Papo com Mamute que vai acontecer... Dia 4/4. Dia 4/4, isso mesmo. De 2020. É, exatamente. É bem isso mesmo. Deixa eu só pegar aqui. Ô, Corano, tá convidado aí se você quiser vir, ó. Obrigado. Uma bela oportunidade de você estar aqui em Floripa. Corano, a gente vai ter um evento aqui que vai ser muito legal, vai reunir bastante apaixonado pelo mundo das motos aí. Deixa eu só olhar a agenda, vai ser um prazer. Vamos começar então falando dos assuntos que nós separamos aí para hoje. Bruno Corano, Superbike Brasil 2020, fazendo 11 anos desde a sua primeira edição. O que nós teremos de novidades, o que nós temos de melhoria, o que nós temos aí de coisas que o pessoal pode esperar aí que vai impressionar, que vai trazer mais público, que vai fazer o público se sentir mais próximo dos pilotos. Conta um pouquinho para nós aí do Superbike Brasil, Corano, 2020. Bom, eu tenho tantas novidades que eu vou aí durante 2 horas só para falar sobre tudo que eu tenho aqui listado. Eu fiz até uma colinha para não esquecer. A primeira coisa que eu diria é a transformação da etapa de abertura e do encerramento do Superbike como passando a ser o sul-americano, uma etapa internacional, homologada pela FIM Latinoamérica, e dando a chance que os pilotos brasileiros participem de uma etapa internacional. Por ser uma etapa internacional, vai ter a presença de comissários da FIM e uma série de outras coisas. A gente está estudando uma premiação junto com a Federação Internacional, mas isso é algo que eu ainda não posso confirmar. Mas em poucos dias mais isso deve ser anunciado. Então essa é uma novidade. Você falou em público e tudo mais, eu acho que a perseguição, a busca por atrair mais fãs e mais público para a arena é um trabalho que a gente não para nunca, né? Então a gente vem sempre buscando encontrar formas de melhorar na nossa ativação. Se vocês observarem, a última etapa do ano, a gente distribuiu em parceria, lógico, com o fabricante, picolés, 5.000 picolés, 5.000 latas de Coca-Cola. Então tudo isso acaba atraindo, além de música, DJ e toda a dinâmica do evento, que é bem bacana em razão de ter muitas coisas para os visitantes fazerem. Seguindo nas novidades, categoria Honda CBR 650R já dá sinais de que vai ser a categoria mais bem sucedida do país. Eu acho que ela veio para entrar num buraco ali que existia entre as motos de baixa cilindrada e as motos de alta cilindrada e alto orçamento, porque ela vai conseguir oferecer muita performance, é uma moto moderna, mas que ao mesmo tempo oferece uma certa economia. Não vai ser barata como uma 300, mas ela é bem acessível. Então vários pilotos de super esporte estão migrando para ela
vários de categorias de base estão subindo e muita gente que estava parado está voltando. Então a gente está muito, já não é nem confiante, para nós é assim, uma certeza de que a categoria realmente vai ter uma expressão muito grande. Vocês devem saber que foram selecionados alguns pilotos jovens talentosos para ingressarem como, vamos dizer assim, âncoras. Então, isso é a garantia também de que não é só que vai ser uma categoria com muitas motos, mas vai ter um nível técnico alto, porque esses pilotos que estão vindo como convidados são de ponta. Campeão da 500, Lucas Torres, que a gente estava conversando, que é um piloto, eu diria que hoje, dos pilotos que saíram da Júnior, foram criados pela Junior Cup, pela Honda Junior Cup, é um dos talentos aí mais evidentes, porque ele saiu da Júnior como campeão, ele foi acolhido pelo Alexandre, o Alexandre levou ele para Espanha, ele se desenvolveu ainda mais, voltou para o Brasil, andou na ponta na Super Sport, e depois disso teve a chance de fazer algumas corridas com um excelente resultado na Superbike. Infelizmente ele não conseguiu se manter ainda na categoria, mas eu tenho certeza que assim que uma equipe com recursos ou grandes patrocinadores necessitem de um bom piloto, ele certamente é o primeiro da fila. Então é uma questão de tempo aí para ele ser acolhido e retornar para a categoria profissional. Tá, só um pouquinho, Bruno, deixa o Doc quer fazer Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe, claro, para quem quer saber, e a gente recebeu perguntas com relação a isso, existe algum subsídio para compra dessa moto, para participação de pilotos que já têm certa experiência com moto velocidade? Existe algum subsídio da fábrica ou da Honda com relação a essa categoria? Então, para 650, o objetivo da organização é sempre firmar parcerias e alianças com os fabricantes para que eles vendam motos com subsídio para os pilotos de todas as categorias. Nem sempre isso é possível com todas. Então, eu acredito que a sua pergunta, até porque eu acabei de comentar da 650, seja voltada a ela. Então, a moto vai ser vendida com um subsídio muito expressivo, que a Honda está fazendo. E não só isso, quando eu falo muito expressivo, eu tenho medo aqui de apontar os valores, porque eu não me lembro de cabeça. Mas ela vai custar, entre a diferença do valor varejo e o valor subsidiado para piloto, ela vai custar muito menos. A obrigação que o participante tem é de correr as etapas, logicamente. E mais do que isso, além do preço subsidiado, aí é um subsídio da organização. Os interessados vão poder comprar a moto em 10 vezes sem juros. Então, é um outro tremendo benefício. Corano, eu achei legal quando tu citasses aí alguns pilotos que já estão confirmados e outros que estão confirmando a presença nessa categoria 650. O campeão da categoria 500 cilindradas do ano passado foi o Rafael Ramos, né, que é um piloto que também tem uma parceria com a 2MT, com os macacões 2MT. O Lucas Torres também é um piloto que a 2MT sempre procurou ajudar. Então, está nascendo aí também, né, Bruno? Está num projeto embrionário aí, uma possível parceria dos macacões 2MT com essa categoria para também subsidiar alguma coisa para os pilotos que necessariamente vão ter que estar com o equipamento todo homologado, né, Bruno? É uma das questões que a gente vai tratar quando a gente falar de segurança, mas acho muito importante o piloto saber que ele vai ter um amparo não só da fábrica, da montadora de moto, mas também vai ter um amparo de uma marca de equipamento que vai poder lhe dar um valor um pouco melhor, com condições aí também de até 12 vezes para pagar o seu equipamento. E acho que é uma parceria que está se desenhando aí de acordo com umas conversas e tem tudo para se consolidar, né, Corano? Do nosso lado, todo tipo de aliança que a gente puder fazer que fomente o esporte e traga facilidade e benefícios para os atletas é sempre muito bem-vinda. E eu tenho certeza que tem uma oportunidade aí na mesa para a gente abraçar. Mas, seguindo nas melhorias, falei do sul-americano, falei da nova categoria 650,
A Junior Cup, a Honda Junior Cup é uma categoria que deu muito certo, mas que a gente chegou à conclusão que ela necessita agora de uma renovação. Então, a gente está desenvolvendo um novo projeto de carenagem mais eficiente. As motos vão continuar, a Honda CG Titan 160, que elas são, assim, não existe equipamento melhor para esse projeto, mas as carenagens vão sofrer melhorias, os box vão sofrer melhorias, a equipe que trabalha na categoria vai sofrer melhoria com a inclusão de nutricionista, preparador físico e uma série de outros profissionais com outras competências para cuidar dessas crianças. Então, o projeto ganhando cada vez mais robustez e como a gente já conversou nos bastidores, ele é o responsável por todos os jovens que correm de moto velocidade hoje no país, tirando, se eu não me engano, o Tom e o Macon, todos os outros saíram da Júnior. Do Lucas ao Rafael Rigueiro, passando pela Gabi Lewis, assim, a lista é grande, é muito grande. O Gui Brito, que é tão próximo de todos nós, a lista é enorme. Então, falei da Júnior. O calendário confirmado, eu acho que é um grande ativo, é muito importante para as equipes e todos nós, para que a gente consiga ter um planejamento orçamentário, é essencial. Todas as etapas de São Paulo estão confirmadas, Goiânia confirmado, Potenza confirmado, que é mais uma novidade para o ano. Eu sei que o foco aqui não é dar evidência a isso, mas talvez vocês até me questionem, especialmente quando a gente falar de segurança. Acho que é válido a gente debater um pouco o que é o Potenza para a motovelocidade, o que ele vai representar. Eu acho que ele vai representar muita coisa. Aí eu chamaria atenção também para a Super Sport 400, que é uma categoria que basicamente se espelha e reproduz a Super Sport 300 do Mundial, onde ela vai acolher os pilotos órfãos, no bom sentido, da CBR 500R, que estava sendo extinta para a entrada da 650, vai acolher os inúmeros interessados que tem Ninja 400, KTM e até mesmo BMW, além de todos os participantes da R3. Então é uma categoria que a gente está nos ajustes finais para que se publique um regulamento que seja muito equilibrado e competitivo para todos, mas é uma outra categoria que a gente tem certeza que vai ser muito competitiva e muito bonita. Outra novidade, todo o corpo técnico do Superbike, todo, sem exceção nenhuma, vai passar por treinamentos oferecidos pela Federação Internacional de Motociclismo. Todos eles vão trabalhar com carteira fim. Isso só está sendo possível graças à nossa união com a Confederação e a disposição do Firmo como presidente em mexer todas as peças necessárias para que esses cursos sejam realizados no país. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque vai agregar valor na prestação de serviço. Em última análise, a gente tem que entender que a organização ali, ela está fomentando o esporte, organizando um evento, mas é uma prestação de serviço, porque os pilotos, em algum momento, eles estão pagando uma inscrição para eles receberem um circo acontecendo. E esses treinamentos vão elevar a entrega que esses profissionais podem oferecer. Sejam eles do corpo técnico da Confederação, como direção de prova, comissários, historiador e tudo mais, sejam eles profissionais terceiros, como até, por exemplo, o nosso diretor médico, que é um importante cirurgião torácico do Hospital São Luís, ele também vai passar por um treinamento da FIM como diretor médico. Então ele vai ganhar ele vai receber um conhecimento específico do universo de competição, do que tem de melhor no mundo, e isso só está sendo possível em razão dessa união com a Confederação. Existem melhorias na transmissão, a gente já fechou para que as provas, eu não sei se vocês viram, eu vou destacar a Porsche Cup, porque foi uma imagem muito bonita que eu vi. A Porsche larga
e eles filmam um aéreo, estilo MotoGP, como você vê ali Sim. o Marques e alguém no pega. Então a gente vai ter drone ao vivo, transmissão ao vivo, com drones captando, então com vista aérea. E a gente está estudando, eu não posso ainda confirmar, o drone é confirmado, mas a gente está prestes a iniciar captação on-board com algumas poucas motos. Aí vai ser Muito ápice aí da história, legal, vai ser muito bacana. Muito legal. Então espero eu que esse ano, quem sabe até na abertura, a gente já tenha um piloto acontecendo. Entrada de novos patrocinadores, alguns eu posso anunciar, Alpha Race, alemã, patrocinar o Superbike, é nova, Ollins renovou, enfim, os outros permanecem. Two Wheels TV, que é um app americano, na verdade é global, de transmissão especializado em corridas de moto, de todas as modalidades. Ele fechou um contrato com o Superbike. Espero que a 2MT entre pro game. Estamos no jogo, então, né? Então, assim, coisas para 2020 tem muitas. Mas eu diria, e acho que vocês vão acabar me questionando, que a imensa maior parte do público talvez não tenha ideia de tudo que já foi feito nos últimos 10 anos, em especial em 2019. Seja de evolução como categoria, seja no aspecto segurança. Bruno, cara, eu e o Edson, a gente é testemunha ocular aí da evolução do Superbike Brasil. A gente também, como espectador. O Felipe também, porque é um cara que acompanhava até então de fora, a partir desse ano vai estar dentro das pistas também. Mas eu queria te fazer uma pergunta, a gente é muito sabatinado aí pela galera, e primeiro eu quero externar o meu respeito e minha consideração que eu tenho por você, porque você é um cara que sempre me ajudou nas minhas questões que eu precisei, e creio que o Edson também. Eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, Bruno, qual é o papel da CBM hoje dentro do Superbike Brasil? E emendando essa pergunta, eu queria que você respondesse também se o Superbike Brasil hoje pode ser considerado como campeonato brasileiro. Então vamos lá. De trás para frente, o campeonato, o Superbike sempre foi o campeonato, sempre foi brasileiro. Eu costumava brincar e eu respondo de um jeito que o pessoal às vezes acha que é uma ironia, mas não é. Que eu falo assim, se corre no Brasil, é brasileiro. É brasileiro. E aí o outro aspecto que eu comento é que nos anos anteriores nós éramos homologados pela APM, que é uma liga de pilotos regida pela Lei Pelé e que do ponto de vista jurídico ela tem o mesmo status que a confederação. Então nós já éramos o campeonato brasileiro de Superbike homologado pela APM. O que existiu e que foi muito benéfico é que a gente não precisa esconder isso, a CBM vem sofrendo o firmo vem colocando a casa em ordem, né? Essa é a verdade. Eu não quero polemizar e mencionar nomes do passado, mas todo mundo sabe que a confederação enfrentou dificuldades anos atrás. E com a eleição do firmo, ele fez um processo de arrumação mesmo da casa, de fazer com que as coisas passassem a funcionar. E ideal, independente de existir a Lei Pelé e viabilizar a existência de ligas, o cenário ideal é a união com a entidade máxima da modalidade do desporto nacional, que por sua vez é vinculada à Federação Internacional. Por quê? Porque isso agrega uma série de ativos que nós jamais teríamos acesso, como os treinamentos, por exemplo, que eu mencionei que agora todo o corpo técnico vai ter. Então, é um intercâmbio de know-how, conhecimento, informações e tudo mais. Então, eu não sei se não quero me perder na sua questão, mas você perguntou qual é o papel da CBM. A CBM vem, assim como a FIM para o MotoGP, a CBM vem como a entidade que homologa e rege todos os aspectos desportivos do campeonato. Então, a Dorna é o promotor do MotoGP, ela é que se preocupa em fazer propaganda, cuidar da transmissão, levar público para a arquibancada, alugar o autódromo, mas é a FIM que vai lá e diz, esse é o regulamento,
aqui está meu diretor de prova, eu vou cuidar da vistoria, e eu vou cuidar de tudo que tem a ver com o aspecto técnico esportivo. Então a CBM veio para assumir exatamente esse mesmo papel. E é esse o trabalho que vem sendo feito. E aí, consequentemente, o campeonato passa a ser também o Campeonato Brasileiro de Superbike, homologado pela Confederação. Então, Bruno, mas... sabe na época do boxe que tinha o Mike Tyson ia lá unificar os cinturões? Sim. Eu não me lembro. Sim. O Superbike agora é mais ou menos isso, unificamos os cinturões. Ah, tá, mas aí no final das contas, então, vai ter que ter uma corrida no final do ano dos campeões dos dois campeonatos para ver quem é que é o campeão, então. Deixa o Doc fazer uma consideração, porque eu também tenho uma para fazer. Pode ser até uma pergunta ignorante, não sei, é de um leigo, entendeu? Mas por que só agora essa necessidade de vínculo com a CBM, ou da CBM com o Superbike? Eu não diria que a necessidade, eu diria que interesse. Quando a gente... eu diria o seguinte, o Superbike pode parecer, na perspectiva de outros, que é uma engrenagem pequena ou fácil de manejar. E na verdade não é, porque envolve mais de 300 atletas, mais de 50 equipes, além dos 31 colaboradores internos que se dedicam tão somente ao Superbike. Cada etapa leva mais de 380 pessoas extras como colaboradores, e fora isso as equipes movimentam outros 3.000 empregos. O que eu quero dizer com isso? Cada passo que a gente vai dar, a gente tem que estar muito consciente e ser muito cuidadoso, e não dá para agora a gente se uniu, agora a gente separa, agora a gente decidiu isso para esse lado, agora a gente vai mudar para o outro. Então o que existiu foi a CBM mudou de gestão, a gente passou a observar o trabalho do firmo e o firmo observar o nosso trabalho, existiram conversas, e uma coisa que eu não escondo, e muito menos o firmo, é que as fatalidades de 2019, elas demandaram que nós uníssemos forças. E eu acho que é uma das coisas muito bacanas que a gente vai poder discutir hoje aqui, que é a união. Então, para a gente fazer um esporte melhor e mais forte, a gente precisa de união, é necessário, é muito importante. E a CBM veio para agregar valor no momento que o Superbike estava passando, que era difícil, onde a gente idealizou uma comissão de segurança, mas ela teria muito mais legitimidade e nenhum tipo de questionamento com essa união com a confederação. Não somente isso, mas o amparo da Federação Internacional com a vinda de técnicos para cá e tantas outras coisas. Então, para não dar voltas e deixar de ser claro na resposta, a gente demorou porque era um movimento que tinha que ser cuidadoso, e a gente tomou ele, e é uma verdade, impulsionado por um momento de crise que demandava, para que o esporte saísse dessa dificuldade, demandava união. E aí foi nessa oportunidade que isso aconteceu. Corano, eu já conversei contigo em várias oportunidades, tu sabes a minha opinião hoje sobre a CBM. Se tu estás me falando que agora eles realmente estão fazendo algo em benefício do esporte, eu vou dar o meu voto de confiança em ti. Confesso que eu vou reafirmar o que eu já falei em um outro vídeo aqui. Hoje quem tem que provar para os pilotos de moto velocidade a sua utilidade é a CBM, e não mais os pilotos terem que dar esse voto de credibilidade para eles. Eu falo isso porque apesar de a presidência estar aí há quase 10 anos, eu acho, no mínimo uns 8 anos na mão do firmo, eu confesso que meio que de longe eu não vi muitas mudanças, tá? Venho acompanhando algumas coisas que eu julgo extremamente erradas, que de certa forma comprometem a segurança do esporte, porque hoje, Bruno, tu sabes que qualquer pessoa que chega lá com uma carteirinha de piloto para ti e dizer, não, eu sou piloto e eu sou homologado pela CBM para correr, tu vai ser obrigado a deixar esse cara correr.
E a gente sabe muito bem como é que funciona para ter uma carteirinha de piloto hoje na CBM. A gente acessa o site e compra uma carteirinha, né? Então, enquanto esse tipo de coisa não mudar, eu acho que a CBM tem que repensar algumas coisas. Se eles estão fazendo coisas melhores para o esporte em outras áreas, parabéns. Dou os parabéns por isso. Agora, com relação a isso, que aí sim envolve segurança dos pilotos, eu acredito que eles tenham que repensar e melhorar, e isso não é difícil de fazer. Isso já deveria ter sido feito, inclusive. Essa questão de credenciamento de pilotos. O próprio Superbike hoje está exigindo, né, que o piloto tenha uma experiência, inclusive, com a escola e tal, para poder... Isso vai até de encontro ao que a CBM, o que você consegue fazer na CBM, vai de encontro ao que o Superbike exige. Exatamente. Não sei se você viu, Bruno, mas também não é uma afronta a você, mas a gente fez um teste aqui, colocando o nosso nome, fazendo um cadastro, imprimiu um boleto, a gente pagou e a gente recebeu a carteira da CBM. Entende? Então vai de encontro a todas essas exigências que o Superbike está tendo, e eu acho que inclusive está super certo, né? As exigências elas têm que ser cada vez maiores. Sim. Para que você selecione realmente quem pode andar na pista com segurança e quem não pode. E Bruno, também eu queria só referendar mais alguma coisa antes de deixar você falar o seguinte: eu acho que a supervisão do Superbike está muito, muito à frente do que a CBM corrobora. Eu acompanho você lá de perto, a gente está há muitos anos juntos. Eu sei, até o próprio Superbike está classificando os pilotos. O ano passado a gente recebeu uma carteirinha de capacitação, categoria A, enfim. Então por isso que eu te falo que o Superbike está anos-luz à frente da CBM. E o que causa estranheza nisso tudo, e vem para a gente fazer o enlace dessa pergunta, é que a própria CBM, ajudando o Superbike, que eu acho que é super válido, e você já fez uma exposição de motivos aí, a própria CBM divulga um calendário com o Campeonato Brasileiro. Indo de encontro ao Superbike Brasil, sendo que o Superbike Brasil tem 1.500 exigências para suprir as necessidades de segurança, etc, 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 e os campeonatos que eles fazem sequer têm segurança que ele exige do próprio Superbike, com chancela de Campeonato Brasileiro. Então isso confunde um pouco a gente, eu queria ver a tua opinião sobre isso. Então, bom, vamos lá. Eu concordo 100% em relação a essa questão para a obtenção da carteira de piloto, e eu confesso que eu sou testemunha de que, e eu pessoalmente já alertei da importância disso ser reformulado, e eu sou testemunha de que isso vai mudar, de que vai entrar em prática um novo sistema. De qualquer forma, o que eu posso dizer do ponto de vista como organizador, porque aí tem aspectos que cabem a nós. Em razão dos acidentes e dessa reformulação de segurança e tudo mais, mesmo que alguém tire uma carteira da CBM, não anula o fato de ele ter que ter curso de pilotagem, comprovação de experiência, ser aprovado no teste psicológico, passar nas provas teóricas escritas e uma série de outras coisas. E aí, como é que eu responderia antes de falar isso do campeonato, do outro campeonato, né, diríamos assim? Eu estava batendo um papo com o pessoal que trabalha comigo em outro setor, e aí eles me disseram o seguinte: Bruno, sabe, a gente queria, você tem um monte de defeitos, e eu falei, não, eu sei que eu tenho. Eles falaram, mas a gente queria reconhecer uma característica, uma qualidade sua. Você é um agregador. E eu falei, sabe, eu pensei comigo com aquela falta de modéstia, é verdade. Então eu diria assim, o Superbike é um reflexo disso, porque ele só é o que é porque existem vários piticos lá dentro, inúmeros mamutes, muitos patrocinadores que estão com a gente há muito tempo e acreditam no negócio. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque eu sempre dou um voto de confiança de que, independente de questões passadas, talvez com a nossa aproximação, a confederação, em harmonia com o Superbike, possa reformular coisas que até então talvez eles não tenham conseguido, porque também não é fácil o papel deles. Eles têm a confederação é responsável por inúmeras modalidades.
trial, supercross, motocross, assim, enduro, e vai embora. Então, eu sempre vou na perspectiva de que ela tem pontos a agregar e a gente pode complementar com a experiência na moto velocidade que a gente absorveu durante esse tempo. E aí, por que não cabe a mim responder com muita profundidade, porque talvez eu acabe falando algo errado, mas por que da existência desse outro campeonato? Antes da CBM ter essa união com o Superbike, ela como entidade provavelmente era cobrada e questionada de por que eles não tinham um campeonato de moto velocidade. Então a solução que eles encontraram, me parece, eu nunca perguntei isso para o firmo, mas eu acho que é algo explícito, foi pegar etapas de regionais, declará-las como nacionais e a união dessas etapas regionais viraria um evento nacional. Eu confesso que eu adoraria que ficasse só o Superbike para não ter essa eventual confusão. Mas de qualquer forma, e sem de maneira alguma atacar qualquer regional, porque os regionais são importantíssimos. Eles formam pilotos, eles têm um nível de competitivo, eles permitem que o cara comece, ganhe afinidade com as pistas, experiência. Então o nacional sempre depende dos regionais. Então eu torço para que eles estejam cada vez mais fortes. Mas de qualquer forma, independente da nomenclatura que eles tenham, se a gente se questionar onde tem cronometragem ao vivo, onde tem barreiras de proteção, onde você tem um grupo de comissários técnicos, um diretor mais experiente, onde você tem uma equipe médica mais robusta, com 5 ambulâncias UTIs, com médicos todos muito graduados, um é chefe da cirurgia torácica do São Luís, onde você tem transmissão ao vivo ao vivo na TV ou mesmo no YouTube, e a lista vai embora. Hoje só o Superbike, então quase que por mérito acaba que é o evento nacional, né? Eu vou fazer uma pergunta então, também. Vai lá, o Doc vai fazer a pergunta aí. O Corano, vou te botar em maus lençóis aí. Você acha que o Superbike se tornou maior que a CBM? Eu diria que não dá para fazer essa comparação, porque a CBM, como eu disse, ela atua em todas as modalidades e o papel dela é ser uma confederação. Igual assim, por exemplo, a FIM, a MotoGP é maior que a FIM? Se a gente falar em visibilidade na TV, notoriedade, marca, é natural, é um produto, né? Mas então eu acho que então vou reformular. Você acha que a CBM precisa do Superbike hoje para continuar viva? Não, eu acho que o Superbike precisa da confederação e eu acho que o Superbike o Superbike é muito bem recebido e acolhido pela confederação. Acho que é positivo para os dois. Mas, Corano, só para a gente finalizar esse assunto aqui, a minha maior crítica não é nem só por ser a moto velocidade, essa questão do piloto que não é piloto e vai lá e compra uma carteirinha. Então, imagina se isso acontece na moto velocidade, isso acontece no motocross, no trial, no enduro, seja lá o que for. Eu posso pegar e ser piloto de trial, né? E aí com essa carteirinha da CBM eu posso, sei lá, galgar o patrocínio, eu posso, sei lá, comprar uma moto com desconto, talvez em alguma eventual promoção que tenha, sei lá. Só para fechar esse assunto, para ficar a minha crítica novamente. Por isso precisa ser reformulado e mais que isso, a minha compreensão como gestor desse lado é que entrar no site da CBM e tirar a carteirinha, eu diria que aquilo é uma filiação, mas aquilo não é um atestado de capacitação para você competir no Superbike que eu sou responsável. Então assim, você vai lá, é quase, virei sócio do partido, mas eu não sou candidato, eu não virei político. Bom, então, se isso está sendo implementado pelo Superbike, já é alguma coisa, porque somente a carteirinha, para mim, ela não tem significado nenhum. No Superbike, isso eu atesto e garanto que vocês são prova viva disso,
de que virou quase ali um longo caminho, né? Todos vocês que são experientes tiveram que passar por teste psicológico, teste escrito, bafômetro, exame clínico. É quase uma peregrinação. Fala, nossa, para eu correr tudo isso, precisa. E só para a gente aproveitar então esse gancho que a gente está falando da CBM e continuar no mundo das polêmicas, a gente se alongou bastante, hoje o programa com certeza vai passar um pouco de 1 hora, o Pitico está ali esperando a gente ainda para falar sobre algumas questões técnicas. Temos um assunto muito polêmico, que é o caso da equipe Alex Barros Racing versus Honda Racing no final do ano passado, onde hoje existe um processo que está no STJD. Inclusive hoje recebi um documento dizendo que a pedido da equipe Alex Barros Racing o processo vai sofrer uma revisão. Sei que o Superbike Brasil não é parte no processo, isso é fato, os autos estão lá, o Superbike sequer é citado como parte no processo, mas todos os fatos aconteceram dentro do Superbike Brasil, com a supervisão da CBM, que, ao meu ver, pisou na bola novamente aí nesse caso, e o Corano agora está com esse pepino para descascar. Não sei a que ponto tudo isso tá respingando aí no Superbike. Já ouvi o Corano falando, de certa forma, que um pouco de polêmica faz bem aí para levantar a audiência do campeonato. Diz que no BBB sempre que dá briga aumenta a audiência, então vamos ver se no Superbike isso acontece também, né, Bruno? Mas Corano, aí o Pitico também vai poder falar aí, porque o Pitico esteve lá na vistoria dessa moto do Superbike. O que aconteceu efetivamente ano passado, Corano? Posso fazer uma introdução aqui um pouco engraçada? Seja breve na sua introdução. Eu estou achando que hoje o programa vai ter que ter 2 horas. Não tem problema. Eu vou contar muito rápido. Eu li um livro quando eu era muito jovem, que contava um episódio real de 2 caras que acabaram uma maratona amadora no Central Park, em Nova York. E aí, no final, esse organizador de corrida, ele distribuía bagels, aquelas bolachas redondas de graça. E aí um virou pro outro e falou, nossa, vamos lá pegar um bagel, é de graça. E aí o outro falou, nossa, mas a fila está enorme, tem 300 caras esperando para pegar o bagel. E ele disse, não, mas é de graça. E o outro, não, mas a fila é enorme. Qual que é a moral da história? Um cara, ele enxergava só a dificuldade e o problema, que era a fila. E o outro enxergava o que ele queria, que era o bagel. Então, eu nesse contexto todo, só me cabe, entre outras coisas, lógico, mas me cabe enxergar o seguinte, o bagel. E é o que eu desejo. Tá certo. Eu desejo que o esporte siga em evolução, em aprimoramento, que qualquer erro que possa existir sempre seja usado como uma melhoria. Então, eu acho que antes de entrar no tema em si, é importante entender os poderes envolvidos, o que está em discussão, em que estágio está essa discussão, e tem coisas que eu não posso falar com muita propriedade, porque o meu envolvimento orbita até um certo grau, dali para frente eu não estou envolvido. Então, vamos lá. Tá, vamos lá, Bruno. Vamos para a polêmica, Bruno. Ano passado, todo mundo já está sabendo, teve um recurso da equipe Alex Barros Racing com relação à Honda Racing, para que a moto do Eric Granado fosse vistoriada depois da etapa de Goiânia. César Barros já esteve com a gente aqui, já apresentou todas as versões dele, apresentou a questão documental, que a gente vai falar mais à frente, mas a gente quer falar agora do dia dessa vistoria aí. O Pitico está aqui também, e narra um pouquinho para a gente do que aconteceu no dia da vistoria e como se procedeu essa vistoria. Tá. Então, foi protocolado um pedido de recurso na Secretaria de Prova do Superbike, amparado pelo regulamento, que o regulamento 2019 dizia o seguinte: a preparação do motor inteira ela é livre,
porém biela, pistão e virabrequim precisam ser originais ou de peso original, enfim, tem o texto técnico. O Alexandre ingressou com esse... E aí só uma observação muito grande. Eu acho que assim, a gente precisa... tudo que o Alexandre fez pelo esporte, ele é um cara assim... Toda vez que eu vejo ele, eu falo, tem que beijar a mão desse cara, porque ele fez muito pelo esporte como piloto. As realizações dele são inquestionáveis. Até outro dia eu estava assistindo uma prova dele em Pegas, assim, sensacionais. Então eu sou um fã de carteirinha. Então é importante separar a imagem dele, o que ele fez como piloto, desse episódio. Assim como, de forma alguma, a imagem do Eric pode estar sendo vinculada ou questionada a isso. Isso é um problema tão somente técnico, é interessante o Pitico estar aqui, porque ele vai poder ratificar e confirmar isso. Enfim, foi feita a vistoria, cumprindo todos os preceitos lá do regulamento, todas as partes presentes, todo mundo acompanhando, e o Pitico estava lá como representante mecânico do Alexandre, que já cuidou do Alexandre inúmeras vezes, cuidava da supermoto do Alexandre, enfim, o Pitico vai poder falar melhor, e que notoriamente é um dos caras mais respeitados do país na área técnica. Então, aí eu vou falar do meu jeito, né? Da minha visão pessoal. Assim que abriu o motor, eu bati o olho e falei, é tudo original. Eu ainda olhei para a cara do Pitico e ele falou, tudo original. Mas ainda assim, lógico, seriam feitas as medições e pesagens e tudo mais. E nós tínhamos recebido, através da confederação, as fichas de referência das peças, as fichas de referência da Federação Internacional dessas peças. E aí, as peças, através de um engenheiro do Senai, elas eram pesadas e medidas. E a cada etapa, pesou, a gente olhava na ficha, todos juntos. E afinal de contas, pelo menos na minha perspectiva, nós estávamos ali entre amigos e continuamos, independente das diferenças, porque amizades são construídas também nas diferenças. Então, media e a gente olhava a ficha, pesava e a gente olhava a ficha, e foi tudo batendo com perfeição. Aí onde vem a polêmica. A biela, para ela, idealmente, ela deve ser medida numa máquina 3D, que aí não tem margem de erro, precisão absoluta. Infelizmente, a máquina 3D do Senai naquele dia, me parece que ela estava inoperante, não sei dizer os motivos. E aí se optou medir com um paquímetro. A biela era difícil até de apoiar e acomodar ela, porque ela tinha um resto de óleo, ela dança, etc. E nós todos ali assistindo. E aí foi medido, foi anotado numa folha, mas para quem não sabe, para você chegar no tamanho de uma biela, você mede as circunferências, a extensão e você faz a conta. E isso não foi feito na hora, porque já tinha batido o peso, era o material original, então ninguém ficou com nenhuma dúvida. E isso eu assistindo, como um observador, porque eu não é parte do processo, né? Eu estava no papel de organizador mesmo, porque tinha lá o vistoriador técnico do Superbike, que é um membro, comissário, representante da confederação, estavam lá os membros das duas equipes, tinha um grande grupo de pessoas acompanhando. Enfim, ninguém foi lá e parou e fez a conta. Uma pequena observação, e o Pitico aqui é prova viva disso, de que alguns processos anteriores de medição com o paquímetro, nós já tínhamos pegado falha. Então, por exemplo, na hora de ele medir a altura do pistão, estava dando diferença. E eu mesmo cheguei e falei, pera, mas olha só, tá dando uma diferença aqui, tem algo errado. Aí, inclusive o César do meu lado, o próprio César falou, não, está medindo aqui do lado errado. Aí mediu do lado certo, o tamanho bateu.
Então, a gente já tinha evitado em alguns momentos anteriores que eventualmente ficasse registrado algum dado impreciso. E aí, voltando à história da biela, não foi feita essa conta, fomos embora com a certeza, todas as partes envolvidas, de que estava tudo em ordem. E aí, esquecendo qualquer medição, a certeza moral, a certeza... Assim, e aí, eu acho que já tem que deixar o Pitico falar, mas fomos embora com essa certeza. Depois, quando as contas foram feitas e foi confrontado com a ficha da Federação Internacional, foi observado que existia esse 0,02 milímetros, ou seja, 2 centésimos, a mais do que o tamanho que deveria existir. Na minha humilde visão, estava notório, e ali eu não estou, em momento algum, descredenciando ou desmerecendo qualquer profissional do Senai ou a própria instituição. É que quando a gente lê qualquer material internacional ou mesmo nacional sobre esses procedimentos, é absolutamente comum e passível essas variações de medição quando elas são feitas à mão. Não só na área da mecânica, mas assim, isso é amplo. Então, ali na nossa interpretação e na interpretação do corpo técnico da Confederação, ela pegou o relatório do Senai, aquilo precisa ser interpretado, os protocolos internacionais e todos eles mencionam isso, que dados precisam ser interpretados em qual momento, em qual conjuntura e uma série de outras coisas. Muito parecido com o exame clínico de sangue. Você vai lá e tira o sangue. A referência do laboratório X é que até 100 o colesterol está dentro do normal, 100, a partir de 100 está fora. Aí o seu dá 101. Para não falar em colesterol, a glicemia, então já é diabético. Não, pera, precisa ser interpretado, talvez, como o cara comeu, em qual situação ele foi medido. Corano, só te cortando, que eu tenho essa mania de fazer isso aqui, mas tudo bem, a galera chama ele de Faustão. Já me chamaram de Faustão, já que eu corto todo mundo. Acho que realmente pode existir essa questão de interpretação e tal, desde que esteja constando no regulamento. Esse é o meu modo de ver como advogado processualista. Né? Eu queria ouvir um pouco o Pitico, eu sei que tu tem bastante coisa para falar, Corano, mas eu queria ouvir um pouco o Pitico falar sobre a questão técnica, do que ele viu, do que realmente influencia ou não influencia, mas o grande ponto que eu vejo dessa questão, desse imbróglio todo, está em questão processual. Eu acho que não está mais nem questão de desempenho de motor, não está mais nada. Mas, Pitico, deixa eu só te cortar um pouquinho, Bruninho. Deixa o Pitico falar aí. Fala aí, Pitico. É exatamente isso aí que você falou, Mamute. O negócio tem uma proporção aí que já passou da nossa alçada aí, né? Já foi pra luz, né? Não, mas realmente é como o Bruno falou. Eu tava lá presente esse dia aí, abri o motor, realmente um olhou pra cara do outro, assim. Não posso afirmar, mas 99% que a gente viu as peças originais, né? Eu não peguei na mão porque o Bruno sabe o trabalho do medidor do Senai lá, do responsável que tinha que medir, né? A gente só estava ali para conferir como ia ser feito as coisas. E realmente nesse momento aí da biela, essa polêmica toda aí, realmente estava o historiador, o Bruno e o César auxiliando ele na medição. Como o Bruno falou aí, a biela aí, para o pessoal entender, tem 2 buracos e uma haste no meio. Você mede uma ponta, mede a outra, né? Divide no meio, vai dar um número, você marca lá. Aí você pega as 2 extremidades internas da biela para medir. Foi aí que deu problema. Se você pegar uma biela qualquer com paquímetro e mexer assim para lá para cá, já dá um putaí. Ele falou também, esse dia a máquina 3D não estava funcionando. E aí gerou essa polêmica toda aí. Eu não posso afirmar 100% que a peça é original, mas olhando assim de perto, que nem eu vi, eu acredito que seja.
conheço o Reinaldo, todo mundo, não tem por que eles fazerem isso, e ainda o Reinaldo põe o emprego dele a risco, né? Mas o que aconteceu foi isso, e aí rolou continua essa situação toda aí que o Bruno falou. Aí, quando saiu essa medição toda aí, e teve esse erro, né? E eu até penso comigo que isso aí foi que você tem um processo onde você tem uma brecha para você entrar com um recurso, e foi aí que se arrumou a brecha para entrar e causar todo esse problema aí. É o meu ponto de vista. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, que é bem assim, se eu for sentar na frente do juiz, o juiz não vai entender muito de cirurgia plástica, mas ele vai me fazer duas perguntas. Primeiro, se eu era capacitado para tal, e se a técnica era consagrada. Essa é a forma de ele ver matematicamente se aquilo dali estava certo ou estava errado, se aquilo foi uma fatalidade ou se foi responsabilidade minha. Você precisava fazer de experiência com o paciente. Exato. Para vocês dois, o regulamento foi infringido ou não foi? Para mim não foi, mas eu não tenho o papel de fazer esse julgamento, porque eu tenho que me limitar a promover o evento, como eu estava dizendo. Não, Bruno, que fique claro também que isso aqui é uma opinião pessoal, entendeu? Isso aqui é o nosso bate-papo do churrasco aqui. Eu sei que isso tem uma conotação que toma um vulto muito maior, mas... E eu sei que as palavras, tanto do Pitico quanto do Bruno, elas podem ser interpretadas, às vezes, de uma forma que, de outra maneira, né? Exatamente. Mas aí eu volto a incorporar o Edson Luiz processualista, e aí em uma situação processual onde um cliente meu teria uma perícia para fazer, digamos assim, meu cliente está dirigindo o carro 0 km, o carro faltou freio e ele bateu. O juiz, o meu cliente quer que eu entre com o processo contra a montadora. Eu vou lá, entro, peço para bloquear esse carro vai ter que ficar apreendido, depositado judicialmente, seja lá onde for, lacrado. O dia da perícia, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu mecânico de confiança, o mecânico de confiança do meu cliente, vou levar ele e vou dizer assim, cara, fica em cima do perito técnico. Não deixa esse cara fazer uma vírgula que tu achar que está errado, não deixa ele botar no papel nada que tiver errado. Se ele botar uma vírgula errada, contesta. Contesta, porque agora é o momento que vai definir o meu objetivo processual lá na frente. Então, assim, a condução processual pode ter sido mal feita pela Honda. Eu não digo que foi o cara do Senai. O cara do Senai está fazendo o trabalho dele. Pode ser que seja a primeira vez na vida que ele pegou uma biela na mão para medir. Mas ele foi auditado. Ou seja, então a prova em contrário foi válida a medição que ele fez. Então aí é que eu estou falando. O assistente técnico da Honda estava lá. O assistente técnico da equipe Alex Barros Racing estava lá. Que no caso é o... A gente estava... assim, não te cortando, Mamute, mas aí que está o negócio. A gente que estava lá torcendo para pegar alguma coisa errada. Certo. O cara deu esse motivo. Se ele mediu errado ou não, se a peça estava certa ou não, só Deus sabe, né? Agora ficou essa puta zona aí. Exatamente, Pitico. Até porque essa peça, a meu ver, para se pedir uma contraprova, que é o que não tem mais como, porque a peça não ficou retida. Isso é até uma das coisas que a gente comentou com o Corano em outra oportunidade, que vai mudar para o regulamento, né, Corano? Se caso tiver que fazer uma vistoria novamente, as peças em questão vão ter que ficar bloqueadas, né? Bom, superada essa fase aí da vistoria técnica, que eu dei a minha opinião processualista, e o Pitico acabou de dizer que realmente achou-se uma brecha, e aí foi, a meu ver, foi um tropeção em cima do outro, né? Em questão processual. Eu mesmo eu não acreditava que eu pessoalmente, né? Até comentei com o César isso. Eu falei, mais um é 2. Depois que perderam a causa, então mais um é 3.
Aí o pessoal explicou que o próprio Bruno explicou, eu li lá um pouco do processo, que teve todas essas alegações aí que o Bruno falou, que os órgãos dizem que pode ter uma variação, aí ficou entendido, mais um é 2, mas pra mim tá 2,5. Melhorou, mas não sarou. Criou toda essa puta. Uma coisa, eu e o Pitico, a gente pegou uma biela e a gente reproduziu a medição. Exatamente. E a gente percebeu que errando um centésimo, uma micro, se você errar 0,001 em cada uma das 3 medições, ou seja, você errar 3 vezes 1 milésimo, resulta numa variação de 2 centésimos no total. Eu com o paquímetro na mão peguei exatamente esse número aí. Exatamente. Tá, mas a grande questão hoje, ao meu ver, eu acho que a grande maioria das pessoas que debatem sobre esse assunto, não é nem mais se o Eric teve ou não teve vantagem em cima disso. Porque o que aconteceu depois foi muito maior do que essa própria questão da vistoria. Sempre falamos aqui que é indiscutível o talento do Eric. Acho que o Eric poderia estar sim com a moto totalmente original, que ele tem talento e condições de andar na frente. O cara é o nosso representante hoje, não tem que tirar mérito de alguma forma dele. Só que o que eu vejo também como processualista é que se está fora do regulamento, não levando em consideração essas interpretações que são subjetivas, e toda subjetividade gera sim polêmica, por isso que existem regras e leis para disciplinar a nossa sociedade, faz com que o problema tome uma proporção muito maior. Eu acho que se a moto do Eric tivesse perdido potência com essa possível variação de biela, ele estaria fora do regulamento da mesma maneira, né? Mas aí é uma opinião minha também. Ele poderia inclusive ser prejudicado por estar fora do regulamento. É aquela história, o piloto perde. Por que quando o piloto está no meio da corrida e perde todo o sistema de exaustão, de escapamento, ele recebe bandeira preta? Por quê? Porque ele está, de certa forma, colocando em risco os outros pilotos e vai estar fora do regulamento também. Fala aí, Piti. Então, porque até o Bruno estava lá na hora, o virabrequim dele estava muito acima do peso permitido, lembra, Bruno? Lembro. Se fosse por isso, o virabrequim dele estava muito acima do peso e beleza. Você acabou de falar. Exatamente. Se ele tivesse menor, tinha sido classificado. O virabrequim está acima do peso, vai prejudicar ele, né? Vai botar mais. Mas o virabrequim era original. Pois é. E aí? Mamute, posso pontuar algumas coisas? Claro. É um tema de uma certa forma, se não for tratado com objetividade, ele começa a ficar complexo. Claro, né? vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que os meus comentários, eu gostaria que eles fossem recebidos de uma forma muito neutra e imparcial. Então, a primeira coisa, é importante entender a seriedade com que uma empresa japonesa global atua. Eu acho que não existe a menor condição, não existe a menor razão para se duvidar da integridade da Honda na conduta dela. É uma empresa que vence o MotoGP, que é uma referência no esporte, que está em todas as modalidades. Conjecturar qualquer questionamento é incabível. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é também, de alguma forma, questionar qualquer conquista do Eric como se pudesse ser discutido que existia algum benefício. Claro que é uma visão pessoal, eu não estou ali arbitrando, eu não era o historiador, mas a minha visão ficou explícito que não existia. É importante também para os fãs que estão assistindo entenderem que não existe biela 2 centésimos maior. Ou de fato a biela, o Pitico está aqui fazendo as 5 a cabeça, ou a biela é efetivamente maior e você usa um pistão com saia baixa, ou não existe biela
maior. Você não tem benefício com 2 centésimos, porque se você quer aumentar a taxa do motor, você prepara o cabeçote, você não vai mexer na biela. Não existe assim, não existe. É sabido por todo mundo que é técnico do meio que é uma absoluta falha de medição. Então, ok, mas como você disse, a gente não está discutindo isso. Qual é o estágio que as coisas... quais são os estágios que caminhou? Foi auferido com essa variação. Acredita-se que foi por falha de medição, por não usar a máquina 3D. Aí eu acho que a gente precisa recobrar a consciência e olhar isso como numa perspectiva de união e sem egoísmo. Sabendo disso, e aí onde eu falo com todo o respeito e carinho do mundo, eu tenho o Alexandre, além de fã, como um amigo. Mas é nas amizades que a gente tem liberdade de falar o que a gente pensa. E eu, no papel do Alexandre, eu iria para o Superbike para me divertir. E se eu chegasse em quinto seria uma festa, em décimo está valendo. Ele não precisa, como ele mesmo diz, eu concordo, provar nada para ninguém. Ele é um ícone. E essa motivação, por ele ter entrado com o recurso que está dentro dos direitos dele, e depois a gente ter atestado que não tinha nada de errado e que possivelmente é uma falha de medição, ele usar esse subterfúgio, essa oportunidade para ingressar com um questionamento no STJD, que também é algo que ele está dentro dos direitos dele, eu, como atleta, como piloto e como amigo dele, apaixonado pelo esporte, eu desaprovo, porque eu acho que seria absolutamente desnecessário. E aí o meu papel encerra por aí, porque coube a confederação que cuida desse processo emitiu o primeiro relatório dizendo que ela, independente dessa microvariação, pelas razões X e Y, que são mundialmente reconhecidas, não tinha nada de errado. E aí depois, quando no plano do STJD, coube a confederação seguir cuidando da causa. Então, e aí o que a gente tem que enxergar? E aí é onde eu acho que é uma crítica, é um comentário um pouco pesado. Que isso, a partir desse momento, ele tinha que ser tratado no plano absolutamente jurídico. Porque nós, como líderes, e o Alexandre como um ícone, e todos nós, o seu programa, o Pitico como um dos preparadores mais reconhecidos do país, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fica propagando e alardeando. Se ele está certo ou errado, isso nas instâncias que os poderes jurídicos permitem, isso vai se resolver, mas a gente não pode permitir que isso atinja o esporte, que isso coloque em questionamento uma revelação e o talento como o Eric, que não é de agora. Assim, eu não quero entrar no passado, mas há 3 anos que o Alexandre vinha sendo superado pelo Eric desde que ele entrou na Mil, sempre com a ligação de que tinha algo errado. Mas eu não quero polemizar, mas não é o que me parece. Então eu acho que o que eu quero recobrar aqui ou destacar é: a situação exige responsabilidade, e aí é onde eu acho que isso precisa ser tratado no plano jurídico, onde o Superbike como promotor não tem nenhuma gestão e participação e não sou parte nesse processo, e onde a confederação e a equipe que se sente lesada tem todos os caminhos e os recursos possíveis. Mas aí eu vou além. Se ele vai ter êxito ou não no pleito dele, também não vai mudar em nada os fatos. Então tem mais essa. E aí é onde me causa preocupação e tristeza, porque a gente tem que cuidar do esporte. Isso que eu acho... você percebeu aqui nesse vídeo que eu adoro contar histórias, né? Eu sei que o tempo está estourado, mas eu quero contar muito rápido. Eu estava assistindo outro dia aquele programa das profissões mais perigosas do mundo, e que os caras pescam caranguejo e etc. Sim. E eu não sei se você já viu, mas aquele programa é o seguinte: eles vão para um lugar super frio, no meio das tempestades, caçar caranguejo, e alguns barcos saem com
com as câmeras e vão mostrando como é a dinâmica daqueles caras. E os barcos, eles não ficam grudados, eles ficam cada um no meio no seu território e sempre contando mentiras um para o outro, que é uma concorrência mesmo. Então aqui o cardume está indo para lá, ou vendendo histórias, um tentando sabotar o outro no bom sentido, etc. E nesse dia, embora nem todos os barcos saiam com câmeras, que é um programa do Discovery, estava vindo uma tempestade daquelas assim, anormais, e os caras estavam recolhendo aquelas gaiolas, empilhando e amarrando em cima do barco, e um dos barcos tinha terminado de amarrar tudo, e com o mar se movendo brutalmente, ele se aproximou um pouco de um outro barco que não tinha terminado de amarrar. E veio uma onda gigante e jogou um dos membros da embarcação no mar. Para quem não tem ideia de como isso assim, é perigoso, aquilo lá causa hipotermia em segundos. Parece que em menos de 2 minutos o cara morre. E nessa hora, as câmeras filmando, não filmaram ele caindo com clareza, mas filmaram os caras anunciando no som, homem ao mar, lembrando que, em última análise, esses barcos eles meio que se odeiam, porque eles concorrem entre si, brutalmente, porque é muito bem remunerado a pesca do caranguejo nessa época, etc. E aí, o barco que era, vamos dizer, o inimigo, eles viram o cara, resgataram o cara, levaram o cara para cima, o cara congelando, deram uma manta térmica, etc. E isso a câmera pega, e é tudo filmado. O capitão vem e abraça ele como se fosse o filho mais velho dele. E todos choram, e é uma cena muito legal. Qual que é a moral da história? Ali existe uma afinidade de entender que todos eles estão no mesmo meio, independente de eles estarem concorrendo, e ali é um barco, é um concorrente do outro, eles são semelhantes, eles se veem como irmãos. E é isso que eu acho que é importante nessa hora. Eu tenho certeza que nesse dia, todos aqueles membros da embarcação, eles foram dormir com uma sensação de realização e de felicidade indescritível, porque eles salvaram um amigo deles que era do barco concorrente. Então eu acho que o motociclismo, ele precisa um pouco disso nesses momentos, de responsabilidade e uma visão de que estão todos no mesmo barco, todos querem o melhor para o motociclismo. Corano, eu concordo contigo com relação a isso. A questão de a gente estar hoje gravando aqui é justamente porque, como eu já falei anteriormente, a gente deu o espaço onde o César veio, contou a versão dele. Estamos agora dando o espaço do Superbike, que não é parte no processo, mas eu acho importante o Superbike se manifestar, porque aconteceu lá dentro. O espaço vai ficar aberto aqui para a CBM, né? Talvez seria muito importante a CBM participar para a gente poder perguntar coisas aqui que a gente gostaria de perguntar e não consegue, nunca, né? E o espaço, se a Honda Racing quiser se pronunciar, a gente sempre vai estar aberto aqui. O programa já chegou a 1h30, ultrapassou assim violentamente o espaço que a gente tinha. Teríamos muito mais assuntos para falar, mas Corano, eu quero que tu faça primeiro, Pitico, suas considerações finais aí. Eu sei que tu não conseguiu falar tanto quanto nós gostaríamos que tu falasse. Tu já sabe, já está prometido que esse ano tu vai participar de um programa inteiro com a gente, então te prepara que no decorrer do ano a gente vai conversar aí, mas faça suas considerações finais aí, Pitico. Eu queria agradecer aí o convite aí. E, vamos torcer aí pra esse episódio aí resolver logo, né? Como o Bruno falou, pra tudo que se dê certo, porque tá precisando de uma união mesmo da galera aí. Que, Facebook, Instagram, é só ninguém metendo pau e eu já tô de saco cheio também disso aí. Eu não sei como o Bruno aguenta. Porque eu Mas ele não respondeu o que eu perguntei pra ele. Pro Pitico? Pitico, o que tu perguntou? Se o regulamento foi infringido ou não. Pitico, tu não respondeu, se é de acordo com a medida. Na tua opinião. Então, o que eu falei antes, né? Pra mim, 1 mais 1 é 2. No caso, lá deu 3. Depois contornar para 2,5. É o jeito Pitico de falar. É complicado.
de falar isso. Pitico, Aí, fica conectado aí que a gente vai finalizar o programa e se despedir depois adequadamente aí. Corano, suas considerações finais a respeito do programa. Sei que tem bastante coisa para falar do Superbike Brasil. Hoje já teve treinos classificatórios da Copa Pirelli, hoje à tarde, amanhã tem grid, estreia do Doc. Eita. E vamos lá. Suas considerações finais aí, Corano. Bom, eu acho que é importante pôr uma pedra nesse assunto e a gente focar na progressão do esporte, da categoria, dos atletas envolvidos, e que isso fique no plano jurídico, sem trazer tanta polêmica. Eu acho que para o bem da modalidade. Eu agradeço o espaço. Ficaram aqui inúmeras coisas que numa próxima oportunidade eu acho que vai ser bacana a gente discutir no plano da melhoria da segurança, das inovações do regulamento, da melhoria da vistoria. Queria deixar também meu agradecimento à Yamaha, porque a Yamaha patrocinou o Superbike por alguns anos e faz parte da dinâmica comercial, assim como a Kawasaki ficou com a gente 6 ou 7 anos e ela saiu e acabou dando espaço para a vida da Yamaha. A Yamaha não renovou com a gente para esse ano, mas deixa o espaço para que outra fábrica esteja voltando. Então, mas ainda assim o meu agradecimento, porque a gente construiu junto com a Yamaha uma das categorias mais bem sucedidas e que tem uma corrida lindíssima, que é a R3, que vai continuar no Superbike, dentro da Super Sport 400, com um pódio específico e tudo mais. E um agradecimento à Pirelli e à Honda, que talvez as pessoas não vejam, mas essas duas empresas, elas carregam o esporte nas costas no país. Elas são líderes de mercado, mas independente disso, elas não teriam obrigação nenhuma. Elas poderiam simplesmente dizer, não, eu já tenho 80% de share, 88% de share, então eu não preciso. E você observa a responsabilidade com que elas atuam, o cuidado e a dedicação, e uma empresa como a Honda, que investe em todas as categorias. Eu acho que eu até brinquei com um amigo, eu falei assim, nós todos os pilotos, mesmo que não correm de Honda, tinha que levar no braço aqui, obrigado a Honda, senão nem existiria campeonato. O cara corre de BMW, tinha que ter uma tirinha aqui, obrigado a Honda. Oh, não força, né, Bruno? Não força também, Bruno. Vamos. Não, é verdade. Hoje, já que é para encerrar com um ar de consciência, se eu anunciasse aqui no programa que o Superbike acabou, qual a consequência que isso teria? A motovelocidade iria regredir 10 anos para trás, porque é uma ilusão alguns pensarem que sai o Superbike ou sai o Bruno e vai aparecer no dia seguinte o João e que ele vai lá na Pirelli e a Pirelli vai falar, os mesmos R$10 que eu dava pro Superbike, estou aqui, e vai conseguir as mesmas datas em Interlagos, a mesma visibilidade na TV. Então assim, é isso que eu acho que a gente tem que cuidar, não é porque eu faço parte da gestão do Superbike. E aí é onde me remete esse comentário, porque esporte a motor só é possível com investimento. E as empresas que carregam nas costas, independente de altos e baixos, crise e dificuldades, são essas. E por isso essa brincadeira você corre de BM, você corre de Kawasaki, mas tudo bem, foi aqui obrigado à Honda. Vamos fazer o seguinte, então, vamos tornar isso obrigatório aí no campeonato, botar Pirelli e Honda, e aí a gente vende tudo macacão novo pra essa galera aí. Corano, eu prefiro... Fala, Pitico. Eu prefiro colocar aqui, ó, obrigado Corano e Superbike, senão ninguém tinha emprego. É isso que os caras têm que ver. E aí, então, baseado nisso, Pitico, faça um pedido aí para as pessoas entenderem que é importante a gente olhar para frente, para o futuro, trazer estabilidade, porque tem, afinal de contas, 300 pilotos, uma modalidade que cresceu e que a gente tem muito mais para fazer. E pedir a qualquer um que se sinta atingido, que tenha muita responsabilidade em ir atrás, em buscar seus pleitos, num plano muito responsável, se é jurídico, que seja jurídico, porque senão, o que sobra disso? Que foi o que eu falei da união, né?
Rapaziada, a gente vai realmente ter que encerrar. Nós queremos agradecer a presença do Pitico, agradecer a presença do Corano. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito esclarecedor. Acho que tem muitos pontos aí que a gente realmente tem que debater ainda. O Corano, pelo que eu percebi, já se mostrou disposto aí a, durante o ano, conversar mais vezes com a gente. Esse programa vai ao ar todo sábado, então estaremos trazendo mais informações. Falamos pouco hoje, deixamos mais o Corano e o Pitico falar, o Pitico nem tanto, o Corano falou bastante aí. Pablito, suas considerações finais aí, Pablito. Cara, eu concordo inteiramente com o que o Pitico falou. Eu acho que não cabe ninguém fazer juízo de valor de nada. Eu acho que o Bruno é um ser humano como eu, como o Felipe, como o Edson, que é feito de erros e acertos. Eu acho que a gente tem que botar uma pedra, como o Corano falou nisso aí, em prol do esporte. Chega de polêmica, gente. Já é um esporte tão difícil de se tocar no Brasil. Cara, eu não estou falando isso, eu falo pro Edson isso, não é porque estou na frente do Corano. Ele é um cara que, se não existisse, se não fosse ele, a moto velocidade estava morta. Ou você, vamos só fazendo, eu sei que a gente tá estourado, Edson. Mas quem lembra do endeusado Moto 1000 GP? O que aconteceu com o endeusado Moto 1000 GP? Eu fui um órfão do Moto 1000 GP, eu perdi patrocínio do Moto 1000 GP e alguém abraçou a causa. Quem foi que abraçou a causa? Tá aí, entendeu? Então, independente de A, B ou C, vamos olhar pra frente, gente. A gente já passou um ano conturbado em 2019. Vamos fazer com que esse campeonato continue sendo o quinto maior das Américas, aí, quinto maior do mundo, desculpa. E contem com a gente, Bruno, Pitico, tamo junto. Doc, suas considerações finais, Doc. Pô, eu não tenho nem o que falar pra esses caras aí, né, cara? Mas muito obrigado por nos ouvir. E contem conosco com o nosso pequeno poder aqui, mas contem conosco para o que precisar para a gente divulgar ainda mais esse campeonato. E queria agradecer também, porque Bruno e Pitico, eu tô igual o Vaca de Brete, cara. Eu vejo um portão aberto, só que o meu é de pista. Eu vejo um portão aberto, eu tô entrando. Então esse final de semana eu fui andar em Venâncio Aires, num cartódromo, com o professor Carlos Barcelos, que estava me orientando lá. E aí no domingo fui pro Velopark, a gente foi muito bem recebido lá, foi extremamente bem recebido e queria agradecer a recepção do pessoal do Sul aí. Bom, como a minha consideração final, novamente eu quero dizer que as camisetas do churrasco Papo com Mamute já vão estar disponíveis para venda a partir de segunda-feira. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. A partir de segunda-feira, então provavelmente lá em Interlagos nós já vamos gravar uma chamadinha com as camisetas. Olha que legal. Estou recebendo elas amanhã, queria ter recebido hoje, não consegui. Vamos mandar uma para eles. Vamos. Promete pra galera que no próximo programa a gente vai dar toda a diretriz de como é que vai ser o evento. Sim, já vamos ter programação, o pessoal das bandas já entraram em contato com a gente para saber, churrasco, chopp, tudo isso a gente vai dar as informações no próximo programa. Amanhã o Doc está entrando na pista, para quem está assistindo esse programa domingo, provavelmente o Doc já entrou na pista ou vai entrar daqui a pouco. Para quem está assistindo o programa durante a semana, o Doc já correu, já fez a sua estreia, está debutado no Superbike Brasil, no Interlagos e no Superbike Brasil. Vou só colocar os dois rapazinhos na tela novamente aí para dar um tchau aí. Obrigado novamente, rapaziada. Esse ano a gente vai gravar mais programas e mais alguma palavrinha? Não. Não, né? Já chegamos a 1h40. Beleza, rapaziada? Valeu. Um grande abraço e acelera!